Se você entrou nesse vídeo, muito provavelmente é porque você não sabe o potencial que você está deixando de lado quando você fica nessa de eu vou usar tal IA do momento, eu vou usar o Grok, eu vou usar o Perplexity, eu vou usar um monte de coisa. Você não sabe o que você está perdendo dentro do próprio GPT. Então nesse vídeo eu vou te ensinar como eu uso. Eu já usei muitas outras IAs, mas hoje eu uso somente o GPT, quer dizer, a maioria das vezes somente o GPT, para poder ter um ecossistema de produção de conteúdo, um ecossistema de estudo, um ecossistema que vocês vão ver, cara, é uma ferramenta completa. Você não precisa ficar indo para IA da China, IA de não sei da onde, porque você tem tudo hoje no GPT, é uma das melhores e tá ficando cada vez melhor por causa da competitividade do mercado. Então, se antes eles evoluíam a um espaço de tempo muito alto, hoje eles evoluem rapidamente por causa dessa competitividade das IAs, né, que tá tendo China, Estados Unidos. Então, vou mostrar para vocês como que eu uso o GPT para você parar de ficar patinando com IA. Vai ser realmente um Ctrl+C, Ctrl+V para você sair daqui e falar, cara, realmente eu não sabia nem que o GPT fazia isso e agora eu sei como é que eu vou poder utilizar ele, ainda tenho muito que aprender. Então, vamos começar aqui. Eu fiz uma colinha rápida, só pra gente ter aqui uma diagramação das principais ferramentas, né? E a primeira delas que eu queria falar para vocês era justamente sobre os agentes de GPTs, né? Vou colocar aqui na tela para você agora. Ó, esse daqui, faço roteiros de vídeo de Reels que eu vou gravar, inclusive eu fiz esse aqui, eu vou gravar ele, depois eu gravar essa aula aqui no YouTube. E basicamente o que eu faço? Eu pego um texto que ele é usado como referência, nesse caso eu peguei uma matéria do LinkedIn, tá? Eu peguei um texto do LinkedIn onde fala sobre escrita de AI, né? Fazendo esse comparativo com seres humanos que são muito... Seres humanos que escrevem correto, porque a IA tá usando muito travessão e tudo mais. Simplesmente copiei, colei o texto e joguei aqui. E aí, esse meu robô aqui é o Hookmasters. Ele é um robô que eu fiz para ele ter contexto. Então, aqui já entra até outro tópico, enquanto eu tô falando de agente GPT, que você vai entender como é que funciona. O chat GPT, ele é muito bom para usar com especificidade. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas esse é o segundo check que eu vou dar aqui no que eu tinha para falar para vocês. Então, esse meu robô aqui, ele é de contexto. Ele só vai pegar um tema bruto e contextualizar em tópicos para eu poder escrever algo realmente produtivo, né? Porque quando um GPT faz algo específico, ele performa melhor. Isso não sou eu que estou falando, tá? Tem pesquisas, são testes e como funciona só você vai ver aí no seu fluxo de trabalho. Mas é isso, eu peguei esse texto que não é meu, tá? Ele é de um artigo do LinkedIn, joguei ele aqui e ele responde desse jeito, ó. Uma análise sobre 5 objetivos, 5 tópicos que eu vou jogar agora para ele poder fazer o meu roteiro de fato, né? Isso aqui é ele destrinchando o tema. E aí o que você pensa? Ah, então beleza, eu vou abrir agora o próximo robô, né? Que seria o robô de Reels, ele tá até aqui no canto, se a gente for abrir, ó. O meu robôzinho de Reels, o Reels Master. O Reels Master é o meu robô que eu fiz para ele gerar o roteiro de fato, a partir desses 5 tópicos que ele gera a partir do contexto. Só que o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente vir aqui, ó, e digitar arroba. E aí, quando eu digito arroba, eu referencio o meu Reels Master. Você viu ali que ele ficou referenciado? E adivinha o que acontece quando eu faço isso? Você não, eu duvido, tem muita gente que não... Só por isso aqui já vale deixar o like e se inscrever nesse canal. Significa que todos os comandos que eu fizer a partir de agora, ele vai referenciar nesse arroba. Ou seja, quem vai escrever a partir de agora é o Reels Master, não é mais o Hookmaster. Quem vai escrever agora é realmente o meu robô que faz roteiro. E aí eu pedi aqui, né? Ele não aparece ali em cima, mas eu pedi para ele fazer o roteiro. E aí ele foi lá e pegou o quê? Esse contexto, melhor ainda, pegou esse contexto e escreveu o Reels para mim, que tá aqui, ó, o gancho. Você já percebeu que todo texto com IA soa igual? E aí, qual que é o grande diferencial disso aqui? É um texto falando sobre IA, mas isso que foi gerado por IA, ou seja, depende só de mim como que eu vou comunicar isso com o público. Então, essa é a primeira funcionalidade que eu queria falar para vocês. Agentes GPTs conversam entre si numa mesma conversa. Ou seja, eu não preciso sair de uma conversa para acionar os meus agentes GPTs. Eu digo isso porque muita gente que é entusiasta, agora volta aqui a câmera para mim, muita gente que é entusiasta simplesmente acha que tem que fazer uma automação mirabolante para conectar os GPTs, sendo que se tu coloca arroba dentro do próprio GPT, eu não estou saindo da interface aqui do GPT, você já consegue ter essa inteligência. Então, isso por si só, cara, já é uma coisa que muita gente não explora aqui dentro do GPT. Fica pegando um monte de robô de graça, mas na verdade não sabe organizar um ecossistema com eles. Então esse aqui é o primeiro check que eu queria falar para vocês e já aproveitei para falar da especificidade, né? Porque como vocês devem imaginar, na minha operação aqui de GPTs, eu coloco um para fazer cada coisa. Eu não coloco um para fazer várias coisas não, porque sai zoado e não sai do jeito que a gente gosta, beleza? O próximo tópico que eu quero mostrar para vocês é essa ferramenta aqui, ó. Chat temporário. O chat temporário no GPT, ele é muito subestimado. Por quê? As pessoas não sabem o potencial do chat temporário. O chat temporário, primeiro de tudo, ele é para você fazer pesquisas que não poluam o seu GPT. Presta atenção nisso.
O que virou trend foi o contrário. Eu vou colocar aqui para vocês agora os dois cheques, porque um puxa o outro, né? O que virou trend foi o fato do pessoal ter essa inteligência do GPT, armazenar informações sobre você, ou seja, das suas conversas. E aí o que aconteceria? Você agora conseguiria pedir assim, o GPT, baseado nas nossas conversas, fale que eu sou, aí e destrincha, né? Fala o que eu erro, fala o que eu preciso melhorar. E aí teve aquela trend, né, do robô falando muito bem sobre você e tudo mais. Mas é por causa disso. O chat temporário é nesse contraponto disso. Então vamos supor, se você tem um chat GPT onde você configurou ele, agora eu vou pro próximo tópico, né? E eu vou voltar no chat temporário. O que é configurar ele? Você vem aqui, ó, no seu chat GPT, você vai vir aqui, ó, em configurações, e você vai ter várias configurações aqui para você colocar. Primeiro eu vou te ensinar e depois eu vou falar o que eu faço. Você pode personalizar ele com essas instruções aqui, ó, falando quem é você. Se você coloca aqui, ó, quem é você, como o GPT deve te chamar, o que você faz, ele vai te referenciar como essa pessoa que você colocou aqui. Só que, agora eu vou te dizer o que eu faço. Eu não coloco nada aqui. Por quê? Porque eu uso meu GPT de forma diversa. Eu escrevo para vários nichos, eu trabalho com vários nichos. Eu trabalho com automação, trabalho com advocacia, trabalho escrevendo para mim mesmo, com conteúdo, falando sobre IA. Então eu não quero que ele referencie nem ele polua, no caso, né? Esse tipo de comunicação. Mas se você preencher isso aqui, ó, colocar seu apelido, o que você faz, com certeza, anota aí, com certeza, você é só, vamos supor, você é só um empresário que trabalha com nicho de saúde. Se você colocar que você é, sei lá, o cara da CIMED lá, o Adib, isso aqui vai te dar um resultado poderosíssimo, porque vai estar completamente nichado. E lembra que eu já te falei, especificidade é rei quando as tarefas são pautadas em IA. Se você faz isso, o resultado é melhor. Para mim, que eu uso para tudo, não faz sentido. Eu uso até para estudar, então não faz sentido, porque ele vai misturar, as respostas vão ficar sendo piores. Mas se você tem essa característica de usar o GPT como um assistente único do seu trabalho, eu comprei o GPT aqui nessa conta só para ser um assistente na área do meu trabalho aqui de saúde. Coloque isso aqui, cara. Não deixa de preencher isso. Vai por mim. E aí, vamos voltar no temporário. Se você preencher isso, ele vai... Isso aqui é a memória, né? Ele está sempre armazenando a memória a partir da atualização recente dele. E aí, o que ele vai fazer no chat temporário? É justamente quando você quiser sair desse mecanismo que o GPT lembra de você. Agora eu quero falar uma coisa, só que eu não quero que ele misture, eu quero que ele tenha uma resposta boa. Eu não quero que ele paute nisso da área da saúde, eu só estou pesquisando aqui uma coisa aleatória. Ativa o chat temporário. Ele não vai poluir e não vai pegar suas respostas com contexto. Então o pessoal não sabe dessa ferramenta, mas é justamente para isso. Como agora o ChatGPT tem memória, ele tem um contexto muito elevado, se você ativa isso, você consegue filtrar justamente aquele momento que você não quer. Tem um tipo de output, né, do GPT vinculado à sua pessoa, vinculado à sua imagem, ou vinculado com o que você faz, beleza? Então já vou dar o check aqui no chat temporário e na parte da explicação da memória, tá? Essa explicação da memória que eu coloquei para vocês é justamente sobre melhorar a saída dos resultados, tá? Hoje ele tem memória porque ele fica gravando tudo que você faz. E aí até enche essa memória, tá? Então dependendo de quanto tempo você usa, você vai ter que ir lá limpar essa memória e é como se você resetasse ele, o padrão de fábrica que ele vem. Então vamos para o próximo tópico, ó. Próximo tópico que eu anotei aqui é o fluxo de criação. Vocês lembram que eu coloquei para vocês lá onde eu consigo colocar o GPT de forma sequencial sem sair da conversa? Vocês lembram disso, né? Mas entra aqui num tópico muito importante que eu quero dizer para vocês. Aqui do lado eu vou mostrar os GPTs que eu tenho aqui hoje, né? Eu tenho vários GPTs, tá? Alguns deles eu nem uso, a maioria que eu uso é do meu próprio ecossistema. Todos esses que são master, fui eu que fiz. Eles são meu ecossistema, a minha metodologia, que é o que eu vendo, inclusive, ensinando como é que eu utilizo. Então, esse daqui hoje é um produto MVP que eu estou testando para poder ter realmente um prompt legal, onde eu consigo desenvolver uma metodologia completa que funciona para produção de conteúdo, pesquisa e tudo mais. A ideia é que isso aqui vire um MVP plugado dentro de um front-end legal para poder dar uma continuidade, mas vocês veem que já funciona. Isso é a funcionalidade, ela pauta principalmente a usabilidade. Então, se é funcional, eu já posso começar a distribuir. Isso é o que eu chamo de fluxo de criação. Quando você vai fazer uma tarefa, geralmente você vai vir com a cabeça poluída. Você vai vir com o objetivo final que você quer e o que você acha que precisa fazer para atingir aquilo. Quando você destrincha isso em fluxos, ou seja, você diagrama cada uma das etapas, você pode fazer isso inclusive com o GPT. É muito mais simples de você ter resultados expressivos. Então vamos lá. Vou desencadear aqui para vocês. Quando você pensa numa tarefa, você não consegue diagramá-la corretamente. O fluxo que eu criei, que eu recomendo que você crie também,
São GPTs que te ajudem a destrinchar isso. Ou seja, se eu quero escrever um Reels, eu não sabia que escrever um roteiro envolvia as etapas de sequenciamento para o GPT entender melhor. Como que eu fiz isso? Foi testando. Então hoje eu sei que para escrever um roteiro de Reels, eu preciso destrinchar em perguntas chaves, que são um mecanismo para o meu GPT ter uma inteligência melhor e ele conseguir pegar o contexto inteiro a partir daquilo. Isso é foda. Porque quando você começa a pensar assim, você vê que não precisa da IA mais inteligente. A IA que a gente tem hoje, que eu vou já entrar nesse mérito, que são os modelos em si, todos eles têm uma funcionalidade específica, que eles inclusive colocam aqui. Dando mais um check aqui no nosso roteiro, esses modelos que eles oferecem hoje, ele já tem especificidade. O GPT-4o, ele é o melhor hoje para qualquer tarefa. Então hoje, se você for utilizar um modelo, o 4o vai te servir numa média 7 em todos os tipos de tarefa, tá? Média 7 é alta quando você pensa em IA. Esse O3, ele é bom para fazer imagens com bons prompts. Então vamos supor, se você tem bons prompts, essa IA aqui, ela vai pensar antes de fazer aquilo. Então ela é boa para diagramação de tarefas. Fazer esse fluxo, eu recomendo que você use o O3, porque ele vai pensar bem antes de te dar um resultado. Então vamos supor, tá fazendo uma tarefa aqui da faculdade, e essa tarefa envolvia quebrar em pedaços para poder escrever um relatório, algo do tipo. Esse O3 aqui é o melhor possível para isso, porque além dele fazer uma busca, ele vai fazer um research já de reflexão avançada dele, ele vai destrinchar de uma maneira didática. Já esse 4o Mini eu não uso, sendo bem sincero, o 4 Mini, eu não acho que pensar mais rápido envolve reflexão avançada, na verdade os resultados dele são bem ruins, na minha opinião. Esse O4 Mini High aqui também, ele é bom para programação, mas assim, como eu não programo, como eu não tenho essa parte da programação, não uso muito. Esse 4.5, meus amigos, ele está absurdo. É ótimo de escrita para explorar ideias. Ele tá muito bom mesmo de relação, de tonalidade humorística, eu já testei, né, ele ainda não saiu. Ele tá como prévio experimental, mas ele deve chegar aí daqui a pouco para todo mundo que tem assinatura do Plus, né? O Pro, que é aquele plano de $200 lá, ele já tem. Mas ele é muito bom pra escrita, cara. Muito bom, tom humorístico, de tirinha, ele é muito legal pra escrever. Gostei muito dele. E aqui você tem esses outros que eu nem uso também, que é pra análise e tudo mais. Não uso, talvez eles sejam... A maioria desses modelos, pra você que não entende, são modelos que têm diferenciação em preço de token. Então, na precificação deles, eles têm uns custos diferentes. Então, quem trabalha aí com a API, né, que vai plugar isso para fazer um research, para poder utilizar ali os dólares que você coloca na sua conta da API oficial, isso aqui serve muito, você olhar qual o resultado melhor sai desse. Mas pra gente que está utilizando como produtividade, por assim dizer, né, como se fosse uma parte do nosso trabalho, não é tão proveitoso. A gente pegou aqui o cerne do temporário, os modelos já dei uma explicada para vocês. Essa parte de personalizar o GPT também já mostrei, né, que você não sabia para ter melhor resultado, colocar ali seu nicho, colocar quem você é, ele pega melhor. E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é o fato do GPT você conseguir entender ele por fala. Então, diversas vezes, o que acontece? Eu venho aqui, eu tô aqui no meu celular, é porque agora eu tô gravando no meu celular, né, então o meu celular tá servindo aqui de webcam, por isso que a imagem tá bonitona. Mas, ó, diversas vezes eu venho aqui no meu Hook Master, que é o de contexto, né, e eu tô caminhando, tô no meu ócio criativo, tô pensando, tô lendo, tô escrevendo. Eu venho aqui, pimba, clico no áudio. Simplesmente aqui, depois de clicar no áudio, eu falo aquilo que eu tava pensando e ele vai gerar o contexto do post, cara. É esse o nível de produtividade que você tem. Eu quero escrever um post, eu quero escrever alguma coisa legal, que eu sei que dá pra virar conteúdo, que eu sei que dá pra virar roteiro. Venho aqui, ligo o áudio, pronto. Clico aqui no modelo de voz, ele me responde até por voz se eu quiser conversar. É esse o nível de produtividade que eu tô falando pra vocês. No celular, inclusive, quando você clica aqui, usar o modo de voz, que é quando você vai conversar com o GPT, você pode ligar a câmera. E aí na câmera você mostra o celular assim, um ambiente. GPT, eu tô aqui nesse ambiente, me ajude a gravar um anúncio. Me ajude a gravar nessa percepção de valor. Por exemplo, agora, quero fazer uma gravação, qual roupa eu uso para passar essa tonalidade, essa expressão. Irmão, isso é absurdo. Ah, mas tem IA que é melhor para fazer isso. Tem, cara, mas eu tô dizendo isso. Você tem numa só. Já é o 7 da vida, já é o 8. Numa escala de 1 até 10. Tá bom, pra que você quer o 10 de tudo? Não dá pra manter. É muita atualização, todo dia essa atualização nova. E aí eu fico embasbacado que o pessoal não usa isso, sabe? Tipo, por exemplo, você tem muita ideia pra você não ficar com aquela obesidade mental, vir aqui e utilizar o GPT. Utilizar ele pra diagramar isso. Se você tiver um robô como esse aqui que eu tenho de especificidade, inclusive vou deixar o link aqui pra vocês entrarem em contato comigo, quem tiver interesse, mas isso aqui é poderosíssimo, irmão. É como se você não perdesse nenhum tipo de pico de produtividade ou então de criatividade que você tem ao longo do dia. Tudo isso vira conteúdo. Inclusive, eu vou até tentar mostrar para vocês o meu WhatsApp aqui, porque o meu WhatsApp, não vou mostrar não, vou só conversar com vocês, mas eu tenho um grupo comigo mesmo e eu sempre mando tudo lá. E todos esses que eu mando lá, que é tipo, tô pensando nisso aqui,
eu simplesmente copio e colo e o GPT faz isso. Você pode deixar de usar o WhatsApp para usar aqui, que não está usando. E aí você vai aqui no seu histórico de conversa e vai pegando um por um depois. Isso aqui é absurdo. Outra coisa que eu acho muito interessante, por exemplo, eu que crio muitos GPTs para outras pessoas, eu trabalho com isso, né? Quando você vem aqui na parte de configurações, que você tem essas personalizações, né? Você pode colocar os dados que você quer distribuir. Então vamos supor, eu quero distribuir, eu quero que as pessoas me chamem no LinkedIn, que é uma rede que eu tô muito atualizado lá. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, colocar na parte do perfil de construtor, e aqui eu consigo colocar minhas redes. Ó. Então vamos supor, eu quero colocar o meu domínio. Eu vou dentro do meu GPT, eu vou colocar meu domínio para ir pro meu site, inclusive eu vou fazer isso depois, né? Agora tá o LinkedIn. Vamos pensar num funil de vendas, que é uma coisa, inclusive, que eu vou fazer, eu tô ensinando aqui antes de eu fazer. Você vai distribuir um GPT que tem um cerne de uma tarefa específica muito otimizada. Você distribui isso e aqui dentro do seu GPT vai aparecer assim, ó, tá vendo? Pô, Breno da Luz, vai ter um link. Se eu coloco aqui o meu site, eu posso colocar isso aqui como distribuição de uma das minhas ofertas. Porque se eu clicar aqui, eu vou para o LinkedIn. Mas se eu colocasse isso aqui para ir para o meu site, para vender o meu funil de vendas, eu teria acessos do meu funil de vendas. Presta atenção nisso. Acesso do meu funil de vendas por uma distribuição de conteúdo, às vezes. Isso é muito poderoso. Então, anota lá para você. Ó. Você pode vir aqui, personalização, perfil de construtor e colocar os seus dados, né? Colocar aqui seu nome, seu domínio. Aqui tem GitHub e X para quem usa mais. GitHub para quem usa mais para codar, é bom. O X ele que é o Twitter, né? Mas você pode colocar aqui uma distribuição orgânica, porque isso aqui vem de uma distribuição de conteúdo. Geralmente a pessoa, comenta tal e recebe um GPT. E a pessoa clicando vai para o seu funil de vendas. Isso que é absurdo. Então, outra funcionalidade que eu sei que muita gente não usa para distribuir conteúdo de forma passiva, né? Aqui dentro do próprio GPT. Outra coisa que eu queria falar com vocês é a lousa. Não sei se vocês já usaram, mas eu vou até tentar pegar um que eu já estou utilizando aqui. Tá aqui, ó. Esse GPT eu estava treinando ele para ele fazer... Ele é um GPT que gera prompts, então ele é um prompt generator, né? Ele é um prompt generator. Então ele usa, a partir de informações que a pessoa inserir, né? A partir de inputs, ele gera um prompt de treinamento para agentes GPTs para conseguir configurar personalizadamente cada resposta do usuário. Isso aqui eu estou no modo lousa. O que o modo lousa faz? É como se você editasse em tempo real cada uma das coisas que você está fazendo. Então vamos supor, tem uma conversa gigante aqui do lado. Ó. Gigante. Ele faz os códigos e tudo mais. Quando eu entro no modo lousa, ele me permite simplesmente editar aqui. Ó. É como se você não precisasse falar, ó, corrija tal coisa. Você entra aqui no modo lousa, que é esse modo aqui, né? E você tem essas, ajustar tamanho, nível de leitura, últimos ajustes, adicionar emojis, e você edita em tempo real. É como se, antes, o que acontecia? Eu pedia, ele me dava um prompt de resultado, me dava um texto lá, output, e eu falava, eu quero que você corrija com essa tonalidade. Qual que era o problema disso? Ele poderia corrigir outras linhas. Então, quando você pede, ele fica a cargo dele interpretar, se você não for muito claro no que você pediu, o que é que ele vai mudar. Agora não. Entre no modo lousa, você corrige somente aquela linha que você quer. É como se você estivesse editando um código, né? É literalmente essa funcionalidade. E isso aqui é absurdo. Por quê? Porque você não tem mais isso de, eu quero que o GPT faça tal coisa, mas quando eu pedia para ele, ele desestruturava uma das partes. Agora não, você edita só o que você quer. Se você vir aqui, é no Hook Master não, mas se você vir no novo chat, se você clica aqui, criar imagem, o GPT cria imagem. Se você não clica no criar imagem, você só, quero gerar uma tirinha sobre o quanto o GPT é otimizado e as pessoas vivem procurando a IA do momento. Cria uma sequência de imagens. Ele vai criar também. Isso aqui ficou bem pouco, tá? Na verdade, eu deveria falar assim, tom humorístico. Eu posso trazer essa aula de tirinho, mas o ponto não vai ser legal. Mas, ele vai criar imagem, que ele entendeu que eu pedi para ele criar imagem. Deixa ele fazer a brincadeira dele. Mas o ponto criar imagem é legal. Mas, você já usou o Sora aqui dentro? Sim, isso aqui inclusive é bem recente. Eu não utilizava o Sora. Mas, quando eu comecei a usar, irmão, o Sora, para quem não sabe, é a IA de imagem nativa e de vídeo. Ela gera vídeo ou gera imagem. E você pode vir aqui no Sora, e, em vez de fazer aquelas imagens que você está fazendo ali no GPT, né? Que qual que é o grande problema das imagens do GPT? Ela tem uma padronização meio amarelada, esverdeada. O Sora, não. Ele é justamente em questão de artístico mesmo, né? Então ele é para criar imagem de forma natural. Você pode vir aqui e fazer tudo que você faz lá no GPT. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é artístico demais. Fazendo Sora. Filme noir, aí aqui ele dá o prompt, ó. Claro, aqui também tem que ter uns prompts melhor para ter um resultado melhor.
Mas o ponto é, animação que todo mundo tá fazendo, o Sora faz a animação. Imagem, o Sora faz a imagem melhor do que o próprio GPT ali dentro. Olha isso aqui, cara. Isso aqui tá em russo, não vai dar pra copiar, mas... Entendeu o que eu tô te falando? Nunca vi ninguém... usa o Sora. Cara, não usa. Todo mundo tá usando o GPT aqui, ó. Pra criar IA. E aí, ó, ele deu aqui a sequência, ó. Cria a cena 1. Vocês vão ver como é uma disparidade enorme. Em resumo, utilize o Sora para ser sensacionalista, para poder fazer algo sensacionalista, né? Porque a qualidade de imagem dele é melhor. Ele tem esse aspecto de trazer uma imagem mais sensacionalista. Olha isso, velho. Muito legal as imagens do Sora. Eu aprendi recentemente, tá? Tô usando ele agora, então. Não tenho tantos testes assim, mas, mano, os resultados são expressivamente melhores, com os prompts melhores, né? E agora, por último, pra gente finalizar esse vídeo, que eu acho que já tá ficando muito grande, eu quero trazer pra vocês a parte de notícias e do Deep Research. Eu vou trazer junto, né? Que são essas outras duas funcionalidades aqui que a gente tem dentro do GPT, ó. Se você abrir um GPT novo aqui, você vai ver, ó, ele tem buscar e tem investigar. Tá indisponível aqui porque deve estar em alguma atualização. Mas o buscar é como se você tivesse buscando por algo de forma rasa. Não rasa, mas ele vai sair daqui da bolha do conhecimento dele, ou do banco de dados dele, e vai buscar na internet. Beleza, vai fazer um respaldo, as notícias que estão melhores ranqueadas ele vai tentar trazer. O investigar é como se ele fosse atrás até na Deep... Não é na Deep Web, mas assim, ele realmente pensa pra caramba, faz uma varredura e traz as melhores respostas pra vocês. Funcionalidade disso. Notícias, amigão, se você trabalha com notícias, eu trabalho numa operação jurídica, então notícias pra mim é muito bom, eu preciso dessas fontes. O buscar vai te dar resultados excelentes, inclusive ele terminou a tirinha. Vamos ver aqui, ao vivo. E, inclusive, ó, ele pegou, aqui que eu trabalho com o Franzói, né, ele pegou das minhas conversas, ele pegou personagens que eu trabalho aqui, né. Cara, que foda, velho, ele pegou tópicos que eu trabalho pra fazer a tirinha. Isso que eu tô te falando da inteligência aqui na prática. Ele usa o contexto seu, cara, do que você trabalha, de como você usa ele. Enfim, mas voltando ali pro nosso GPT da parte de referenciar personalizado, né, tá aqui, ó. O buscar é como se fosse para notícias. Usa muito bem isso para notícias, vai te servir bastante. O investigar é quando você precisa de algo mais além. Quando você precisa ir mais fundo para pesquisar aquilo ali, então é muito criativo. Eu uso isso aqui para criatividade, pesquisar história, pesquisar contextos, pesquisar notícias que realmente reverenciaram, mudaram o mundo. Então isso aqui é muito legal para isso. E por último, mas não menos importante, né? Eu falei que era o último, essa aba de projetos aqui no GPT. Não sei se você já viu, mas agora o GPT tem uma aba de projetos. Inclusive tá aqui, ó. Esses projetos é como se fosse uma pequena caixa de conteúdos específicos para aquilo. Então aqui você vê o ITA, ó, tem várias matérias do ITA que eu estudo por aqui. Ele me ajuda a estudar. Por quê? Porque eu coloco somente o material daquelas matérias e ele vai me ajudando a fazer, né? Então ele vai me ajudando a resolver questões, ele vai me ajudando a resolver livros aqui que eu estava fazendo, né? Ele vai me ajudando a redigir cálculo e tudo isso de forma específica. Eu tenho outro aqui, ó, que é só da Makefunnels, que é da operação de software que eu opero. Então aqui é a base de dados e relatório do N8N. Somente na parte de relatórios aqui ele me auxilia. Esse aqui é só de anúncios, dá uma parte bem criativa. Esse aqui é do meu estágio, que ele faz os scripts junto comigo, quando eu vou fazer aqui estágio da faculdade, né? Ele me ajuda no processo matemático. Por quê? Porque tá específico aqui, ele só faz aquilo. Então, é como se fosse um pequeno bloco de informações nichadas que você consegue trabalhar. E aqui você adiciona instruções, padrão como se fosse criar um GPT, tá? Adiciona os arquivos, que é para ele pegar de fonte. E aqui tem o da Luana, né, que é minha namorada, ela usa para estudar medicina. Então, cara, isso aqui é poderosíssimo, poderosíssimo, poderosíssimo. Por quê? É como se você alugasse um espaço somente para falar daquilo. E aí aqui também tem o mesmo funcionamento de GPT. Você pode acionar outros agentes de GPTs aqui e assim... Nem preciso falar que o resultado é uma produtividade. Então vem aqui a tela agora pra mim pra gente finalizar esse vídeo. Por fim, cara, depois de apresentar tudo isso, tudo que tem aqui dentro das possibilidades ainda, dá pra fazer um vídeo somente com cada um desses, como que eu utilizo, como que eu faço no meu dia a dia, somente com o GPT. Tu ainda acha que tu precisa ir atrás de outro IA, cara? Seja bem sincero, comenta aí se tu acha que precisa ir atrás de outro IA. Sério, se tu quiser um vídeo especificado de cada uma dessas ferramentas aqui dentro, cada uma delas dá um vídeo, porque por si só é uma ferramenta muito completa, tá? Então assim, antes de sair procurando IA do momento, foca em construir teu ecossistema aqui dentro. Pode pegar baseado com o que eu utilizo aqui e tenta fazer por aí, pega minha ajuda. Se quiser, inclusive, adiantar um pouco desse teu processo, principalmente para criação de conteúdo, que é o meu ecossistema que eu tô construindo agora e testando, já tá no ar,
pode entrar aí na descrição que vai ter um link para você falar e conversar comigo para pegar esses meus GPTs aqui que eu utilizo para criar. Tem o meu fluxo de conteúdo também, que é detalhado, passo 1, passo 2, passo 3. Eu vou ensinar para vocês. Só entre em contato comigo, que a gente está na pré-venda aí. E daqui a pouco vai virar um produto muito bom, porque a gente já está usando a rodo. Aprender a usar o GPT de uma forma geral já é um processo complexo hoje, tá? Não vai subestimando que é só digitar qualquer merda. Então, você precisa aprender a usar o GPT hoje para começar a brincar de outras IAs. A IA que faz só texto, a IA que faz só imagem, a que faz só o vídeo. Tá tudo aqui dentro, cara. O Sora faz vídeo e imagem. Tá tudo aqui dentro. No final do CERN, você viu nesse vídeo aqui que tá tudo aqui dentro. Então deixa um like aí, se inscreve no canal e vai ter mais vídeos aqui, dependendo do comentário de vocês, se vocês querem específico de cada uma dessas funcionalidades. Como é que eu faço um fluxo de imagens, como é que eu faço para otimizar para estudar, como é que eu uso ele ali dentro dos projetos para estudar, como é que eu uso ele para codar por mim. Então tudo isso depende dos comentários aí de vocês. E é isso. Te vejo no próximo vídeo e valeu!